Olá, tudo bom com vocês? Vocês me pegaram olhando aqui pra baixo, né? Você sabe por quê? Porque eu tô com 2 livros hoje. Eu aqui, Débora Galhardi, como host do Chave Mestra Podcast, tô entrevistando aqui 2 dos nossos escritores e são idealizadores aqui, viu? Não são só nossos escritores, eles que trouxeram esse time de peso aqui para esses 2 livros que logo, logo tá chegando o terceiro aí, a gente vai conversar tudo sobre isso, mas a gente tá na coleção Educação Financeira aqui da editora Chave Mestra. Ó, esse primeiro, opa, contrário, esse primeiro aqui, Adeus Dívidas. A gente tem esse livro aqui falando, ó, estratégias práticas para cuidar do seu dinheiro e também na volta a gente compra Educação Financeira para todas as idades. Eu quero falar pouco aqui porque a gente já conversou tanto aqui nos bastidores. Eu quero que eles tragam tudo dos bastidores e também para cá muitas outras coisas que a gente precisa para falar de finanças. Eu sei, você deve estar aí torcendo o nariz falando: "Ah, não quero saber disso, eu vou, deixa a vida me levar". Só que se deixa a vida me levar, você tá perdendo muita coisa. E eles vão te provar que isso é real, que você poderia aí por às vezes um tempo muito menor estar ganhando, estar fazendo dinheiro. Eu não sei nem se é a palavra certa, o fazendo dinheiro. A gente vai conversar tudo sobre isso. Eu recebo hoje a Ana Luísa e o Matheus e eles vão explicar quem são, o que fazem e o que eles podem trazer de bom pra gente, porque tem muita gente com dores nesta área, que são as finanças, a vida financeira, que inclusive, a gente tá falando aqui de um tom humorado, mas tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos casamentos e é bom que a gente tenha essa visão, esse olhar, não só para nossa família, se você já tá tudo em dia por aí, mas para a família de quem tá aí do lado, porque tem muita gente endividada e também sem prosperar, sem uma aposentadoria, dependente do governo, muitas vezes, que não é muito uma boa forma de se depender. Então vamos lá, vou falar com eles, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Tudo Muito bom? obrigada, muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez na editora Chave Mestre e dessa vez, né, num podcast. Pela primeira vez nós Sim, estamos olha aqui. só, e tinha que ser com a gente, Com né? certeza. Como escritores nossos. Tudo bom, Matheus? Como é que você Não, tudo tá? ótimo. É sempre um prazer estar aqui na casa, né? A primeira vez que estou conhecendo o estúdio, então estou bem animado para essa Sim, conversa. que bom. E vamos falar então, como que a gente pode começar? Que a gente pode, como é que a gente começa pelo começo? Alguém que quer entender melhor, que quer entender mais de finanças, por onde deve se começar? Depois a gente conta da história de vocês, vamos logo pra dor. Não, acho excelente a pergunta, né? Por onde a gente começa, né? Que eu acho que toda caminhada tem um início, o primeiro passo. Eu digo que o passo zero, se a pessoa ela não tem uma organização financeira, ela tá assim meio perdida na vida, eu acho que o buscar o conhecimento, e aí eu digo, né, seja através de um livro, seja através de vídeos, como até esse daqui, né, que o pessoal está assistindo, seja através de uma busca de um profissional, buscar conhecimento de alguma maneira é o primeiro passo. E por que o primeiro passo? O conhecimento. Porque você precisa saber por onde agir. E aí, quando você pega algo de qualidade, um conhecimento que você não tem, por exemplo, o Adeus Dívidas, que é o nosso volume 1, ele tem esse passo a passo inicial muito bem estruturado e prático para a pessoa que está do zero começar. Então, o primeiro passo é, vai buscar algum grau de conhecimento e depois, na sequência, você vai fazer o quê? Você vai pegar este pequeno conhecimento que você tem e você vai colocar o mais rápido possível em prática, porque de nada adianta ter teoria na cabeça e você não colocar em prática. Então, aprendeu algo novo, exemplo ali no Adeus Dívidas, aprendeu de repente a pegar e a negociar uma dívida, umazinha que seja, vai lá, pausa o livro e já faz isso no dia seguinte, começa a fazer, porque ali você vai dando esses pequenos passos. Então, buscar o conhecimento e, na sequência, pegar esse conhecimento e trazer para a sua vida aqui prática é o segredo, acho que, de ter um sucesso financeiro e de dar passos e ver a vida financeira caminhando. E o dar passos e ver a vida caminhando, Matheus, é onde a gente também chega depois de se caminhar, a gente começa a trazer o livro na volta a gente compra, é isso? Porque a gente vai mais pro lado de para onde eu levo esse dinheiro, para onde eu deixo fazer ele render, como que eu vou fazer a minha aposentadoria gordinha, que eu falo que é aqui, que nem eles que trouxeram, eu acho tão bonitinho, que eu ainda gosto muito quando se fala de finanças, de trazer o porquinho gordinho, cheinho, que não só de moedas. Como fazer isso com a aposentadoria e depois para prosseguir? Não, perfeito, né? A Ana Luísa falou muito bem aqui que o primeiro passo é o buscar o conhecimento, porque sem o conhecimento você nem sabe qual é a sua necessidade.
né? Se você não tem noção, né, das possibilidades, você talvez comece a focar na dor diferente. Eu que trabalho na parte de investimentos, é muito comum eu receber um cliente que ele está focado em um consumo, eu desejo realizar a compra de um carro, a compra de um imóvel, que, por favor, não me entenda errado, não tem nada de errado, mas a pessoa nunca nem colocou em perspectiva outras questões, como a própria aposentadoria, como pensar numa sucessão de patrimônio, como pensar numa dívida. Às vezes a pessoa chega para mim querendo investir para consumir coisas, ela está endividada. Então, buscar o conhecimento para efetivamente entender quais são as possibilidades, qual é esse universo que existe, qual é a dor que mais importante para você, ela é realmente, né, muito ponto. E justamente, ao falar do realizar, que é o que você trouxe, a questão, né, do começar pensando nas dívidas, ela é muito essencial. Porque pensa comigo, a gente é muito, muito bonito falar sobre a questão dos investimentos, multiplicar, ganhar, mas uma frase, né, que a própria Ana Luísa, minha esposa e sócia aqui, sempre diz, é que o múltiplo, o dobro de nada, continua sendo nada. Então, para a pessoa poder investir, poder realizar sonhos, ela primeiro tem que ter a capacidade de poupar. E poupar aqui eu não estou falando de poupança, estou falando de você receber o teu salário e uma parte dele existe para a realização de sonhos. Porque quem não tem essa sobra, me permito usar o termo, ela não vai ter como realizar. Né? O grande esforço do começo é justamente você colocar os seus 50, 100, 1000, o valor que seja. Então, o Adeus Dívidas, ele vem como esse passo inicial para a pessoa entender, né, as possibilidades, os problemas justamente das dívidas, e na volta a gente compra quando a gente trabalha nesse de, perfeito, você já entendeu minimamente seu padrão de vida, você já entendeu minimamente as dívidas que existem, como lidar, agora vamos começar a tentar realizar em família? Vamos tentar começar a ensinar, né, ao seu filho, sua filha, como que ele pode, desde jovem, começar a aprender a lidar com dinheiro, começar a aprender essa questão do próprio guardar uma parte para a realização dos sonhos. Vamos começar a pensar na aposentadoria, porque inclusive são estatísticas, tá, que são muito cruéis. Se a gente pensar em aposentadoria, é algo na casa de 80% dos brasileiros não aposentados nem sequer pensam o que vão fazer no momento que eles vão inevitavelmente desacelerar. Então, começar a pensar nessas questões o quanto antes é muito poderoso, porque justamente, se alguém aos 30 anos começa a planejar a aposentadoria, ela tem um horizonte de 30, 40 para poder concretizar isso. Se ela começa a pensar os 50, já é menos tempo. Novamente, é possível, mas quanto mais cedo começar, melhor. E essa é a missão justamente do Na Volta a gente compra. Ótimo. E agora eu quero apresentar de verdade, porque na verdade eu tô chamando aqui de Matheus, Ana Luísa, mas a Ana Luísa Nascimento, ela é educadora financeira. Matheus Buffoni, ele é especialista em investimentos internacionais e eles são os fundadores da TEM, é isso? TEM Educação Financeira. Perfeito. O nome já é bem, né, bem propício. Você que quer ter, de verdade, a TEM Educação Financeira, eles são coordenadores da série de livros dessa educação financeira aqui da Chave Mestra. E se você quiser, inclusive, adquirir o livro e saber também de todo o trabalho deles, vocês podem ver lá no Instagram, que é a TEM Educação Financeira ou a TEM.investimentos. Lá você vai ficar sabendo de todos os trabalhos que eles realizam, mentorias, atendimentos, o que tiver. Mas quer adquirir o livro? Também. Pode falar direto com eles. Quer adquirir o seu Adeus Dívidas? Esse aqui, ó, que eu acho lindo. Aqui, ó, pronto. Lindão. E na volta a gente compra? É só você entrar em contato com eles e também tem aqui na descrição do nosso vídeo, você que está vendo esse vídeo, o podcast, na editora Chave Mestra, no nosso canal, vai ter na descrição tudo certinho aqui o contato deles para vocês. Só clicarem e irem direto para lá para já começar a ter, certo? Mas eu queria até trazer um pouco, Ana Luísa, porque quando ele fala de pessoas que querem ter os seus sonhos, mas não tem essa sobra, que ele até falou assim, né, me permita dizer isso. Mas ainda tem a mentalidade brasileira, as pessoas que você tem atendido, e vocês como sócios, enfim, ainda tem essa mentalidade que, não, mas eu tô tendo, né, o gerúndio. Eu estou conseguindo conquistar, porque eu consegui minha casa pagando em 300 mil anos, eu consegui meu carro pagando em 300 mil anos. Então,
ainda tem percepção errada de que eu tenho, na verdade, mas está pagando a dívida em anos e anos, o brasileiro? Sim, a gente tem muito no Brasil essa perspectiva de que é preciso se endividar para conquistar. Quem não tem dívida não tem nada. Quem nunca ouviu essa frase, né, que atire a primeira pedra. Mas é uma cabeça muito do brasileiro isso. Se você for para fora do Brasil, especialmente quando a gente pensa em Europa, por exemplo, né, um continente que é mais antigo, você já não vê que é assim que funciona. Primeiro você poupa, depois você compra o que você quer. Então, a perspectiva de se endividar no Brasil, a mentalidade do brasileiro é muito do eu preciso disso agora. Ele não quer se planejar, ele não quer se organizar. E qual é a consequência disso? Legal, a pessoa ela antecipa o consumo dela, o bem dela. Só que qual é a consequência? A consequência é pagar muito mais caro por esse bem. Não é que seja ruim ter um financiamento de um carro, de uma casa, não é exatamente isso. A dívida ela não é o problema em si. O problema é a maneira como ela é tomada. A falta de se entender o que são os juros, a pessoa ficar pagando os juros. Então, ou seja, no exemplo da casa, muita gente não faz a conta de que se ela muitas vezes guardasse, esperasse um pouco mais de tempo e se planejasse melhor, ela ia pagar muito menos pela mesma casa que ela teria. Então, a questão que vem é muito de uma mentalidade do eu quero isso, eu quero agora, e acaba se pagando, né? Nós brasileiros pagamos muito caro por isso. Muitos juros. Se a gente esperasse, se planejasse, se organizasse, conseguiria pagar muito mais barato e se realizar muito mais. Porque é isso, né? Você pode ficar 30 anos pagando a sua casa, tranquilo, só que você vai pagar 3 vezes, às vezes, o valor da sua casa. E se você esperasse um pouquinho mais, de repente, às vezes, coisas de 2, 3 anos, você se organizando, vivendo bem ali, né, dentro do teu padrão de vida, você pagaria, às vezes, muito mais barato por conta desses 2, 3 anos, dando uma entrada maior. Então, o problema, muitas vezes, acho que do brasileiro a mentalidade, é pagar muito caro querendo antecipar um consumo pela ansiedade e não se planejar. Acho que esse é o grande problema. Então, tá aí a necessidade da gente falar desde cedo, né, Matheus? Eu acho que é legal você trazer também um pouquinho e fiquem à vontade, tá, gente? Podem complementar aí o que vocês acreditam, né, que seja importante também, o que eu não pergunte, porque eu ainda tô no básico, viu, gente? Então, trazendo eles aqui, especialistas, eles vão com certeza ter mais para acrescentar. Mas fala também, depois que você complementar, da importância, então, da gente falar, inclusive nesse livro, de trazer de base, dentro da casa, das escolas, a importância da educação financeira, né? Perfeito. Indo justamente no caminho da Luísa, só complementando, né, o financiar, os juros, ele não é um problema. O grande problema é que as pessoas fazem isso sem planejar. Ela não vislumbra as consequências dessa escolha. Então, o trabalho de um profissional da área de finanças é muito esse, é te mostrar qual o resultado que você vai ter, qual a conquista, qual o preço ao fazer esse financiamento agora. E se você, ao invés disso, viver por aluguel mais um tempo, juntar o dinheiro, qual é a consequência? Mesma coisa com o carro. Então, o grande problema é fazer... me permita o termo, né? Um pouco na louca, desculpa a expressão, mas que é isso, a pessoa só vai. Ela cresceu com o pai, o avô, o tio falando, tua casa, e a casa, e a casa, ela só faz. A gente atende com recorrência pessoas, já atendemos mais uma vez, que chegaram a perder a casa, e eu tô falando aqui inclusive de família de alta renda, tá? Família que ganha 25, 30 mil reais por mês, não tô nem falando de uma família classe trabalhadora, que está lá naquela briga do dia a dia, falando alguém com uma renda, né, que supostamente é mais generosa, e essa família perdeu casa por fazer uma dívida sem planejar, que quando viu ficou impagável, mesmo, né, com a renda deles, que também é proporcional. Uma família com essa renda não vai querer uma casa de 200 mil, 300 mil. E vira um pesadelo. Então, esse sonho, quando não planejado, ele pode virar um grande pesadelo. É por isso que, novamente, começar a se entender sobre finanças, sobre dinheiro, né? Porque o dinheiro, né, a gente pensa comigo, uma expressão que eu sempre uso, é que ele é energia. Ele é um meio para você alcançar alguma coisa. Ele, por si só, não tem significado. Então, quando você junta um dinheiro, é para algo. É para uma tranquilidade na tua saúde, na tua velhice. É para você poder pagar uma universidade para seus filhos. É para você poder fazer uma viagem. Ou seja, ele é alguma coisa. E se você pensar o tempo que você dedicou, né, o tempo de vida que você gastou para ter aquele recurso, ele precisa ir para onde faz mais impacto na sua vida, né? Para onde é mais importante para você. Porque senão, a gente pode até falar que você está jogando sua vida fora. Você está lá na famosa corrida dos ratos, acordando, trabalhando, juntando, e aquilo não se concretiza em coisas com propósito. Ótimo.
E eu acho à que eu vou vontade. aproveitar e vou complementar. Então, o livro Na Volta a Gente Compra, né? Ele fala muito sobre abrir esse canal de conversa em família. Porque quando você é solteiro, ou você está sozinho, né? Iniciando a tua vida, uma coisa é você gerenciar os teus sonhos, os teus desejos, as suas próprias realizações. Mas a outra coisa é quando você está pensando num coletivo. Quando você está pensando no teu filho, na tua esposa, no teu marido, no teu companheiro de vida, né? De repente nos seus pais idosos ou na sogra, no sogro que estão morando junto. Então isso envolve o coletivo. E o Na Volta a Gente Compra, ele vem falar um pouco sobre o dinheiro partilhado, os sonhos partilhados, porque família é muito mais do que duas ou mais pessoas morando juntas. Elas dividem uma vida. Não é só sobre um teto. E esse dividir a vida é dividir os sonhos, é dividir as responsabilidades. E fazer isso em família tem os seus desafios. E aí entra o Na Volta a Gente Compra, de como fazer isso, de trazer as crianças para a parte do planejamento financeiro, em trazer o marido e a esposa, onde muitas vezes não há um diálogo, um canal aberto. Isso não foi Uhum. construído, então precisa ser criado. E isso faz muita diferença nessa tomada, né, de decisão sobre o que vamos realizar agora, o que vamos fazer, o que vamos fazer. Não é o que eu vou fazer, né, o que você vai fazer, o que nós vamos fazer agora. Por que nós estamos fazendo essa escolha agora e não depois? Por que adiar isso? E isso é muito poderoso, que é quando o livro Na Volta a Gente Compra vem falar: traga a tua família, faça isso desde criança, envolva os seus adolescentes, as suas crianças, envolva os seus pais se eles moram com vocês, envolva o marido, a esposa. Não dá para fazer isso individualmente, no coletivo, na família. Tira uma dúvida de vocês, e aí vocês escolham quem vai responder, ou Uhum. melhor, os dois respondam. Quando você tem uma família em que decide, estamos falando do Brasil e nós estamos falando mais de fora, em que já tem essa educação, né? A gente tá chegando num ponto em que a gente tem que fazer isso depois de adulto, mas, enfim, estamos aqui no Brasil, já entendemos que precisamos ler mais sobre isso, falar mais sobre isso entre família. Quando aquela família procura o trabalho de um consultor, o trabalho de vocês, como que é feito? Vocês fazem para a família, porque a gente tem um adolescente que já começou com as suas economias, você tem o avô que mora junto, o casal, como que é feito isso? E explica também um pouquinho do trabalho de vocês, como que isso é feito? Todo mês eu tenho que ter um acompanhamento, vocês acompanham por um ano e depois falam, vai embora viver, vai pra Disney, como que é feito isso, gente? Permite começar essa? Vai. Porque hoje na empresa, quem for buscar nosso trabalho, provavelmente o primeiro contato, né, vai ser comigo. A Luísa é a cara pública no Instagram, mas ali no WhatsApp, para a gente poder conversar, para poder marcar a primeira reunião sem custo nenhum, para entender os seus desejos e sonhos e dores, normalmente é comigo. Então, bom, o primeiro ponto aqui é que tem dois processos que precisam ser separados, tá? De um lado é o que a gente chama da organização e planejamento, que é isso, é se você não tem uma clareza em relação às suas entradas e saídas, se você não tem uma clareza em relação ao seu fluxo, aos seus ralos de dinheiro, se você não tem uma reserva, se você tem dívidas, que é basicamente todo mundo, né? Então, essa primeira etapa é a parte que a gente chama de organização e planejamento. Ela é um processo. E a etapa seguinte é: organizou isso tudo, inclusive já tem pelo menos um plano traçado para quitar suas dívidas, já tem um plano para sua reserva, aí a parte dos investimentos, que a gente chama aqui de investimento, aqueles sonhos, vou chamar talvez mais de longo prazo, por exemplo, a aposentadoria, né, o trabalho do planejamento aqui conosco, quem faz sou eu, na área dos investimentos, montar uma carteira para você viver de renda. Então o nosso processo, ele é de acordo com a demanda, né? A gente tanto atende, obviamente, a pessoa individual, quanto atende casais, como atende as famílias como um todo. Seja a pessoa com empresa, sem empresa, ele é um processo que ele realmente vai... Por isso que tem sempre a primeira conversa de mapeamento, para eu entender qual é a demanda. Para, dentro do shopping center, né, que é o planejamento financeiro, qual a necessidade dessa pessoa. E ao fazer isso, né, o nosso processo, ele primeiro, nos dois áreas, tá? A gente faz um processo mais apaga-incêndio, né, Luísa, que a gente brinca, de vamos fazer um intensivo para poder a pessoa voltar a ter o controle sobre as finanças e ter uma projeção futura, que é o mais importante, ou no caso dos investimentos, ter o plano inicial. Esse processo, mais ou menos 3 meses ali, e aí a pessoa tem escolha. Quer continuar esse plano, executá-lo por conta própria? Fica à vontade. Quer manter o acompanhamento de um profissional? Aí a gente entra, né, no que vou chamar aqui do acompanhamento, que ele pode ser da parte de organização e planejamento, pode ser somente do investimentos. Não é raro a pessoa fazer
fazer a parte de planejamento e depois ficar só comigo, né, no acompanhamento, para poder ver a Que de evolução da repente ela já carteira. aprendeu, né, Isso. fazer esse Exato. planejamento. Apesar de que, se a gente olhar novamente os países desenvolvidos, não gosto do termo, mas já entende, né? Estados Unidos, Europa, uma parcela significativa da população tem um acompanhamento permanente de um profissional. Assim como nós poderíamos ter de um terapeuta, né, de um profissional da educação física, né, de um personal? personal Uhum, trainer, uhum. né, um profissional das finanças, Tem que seja acompanhar. o assessor, seja o consultor de investimentos, seja o planejador, ele é muito poderoso. Porque ele está sempre te ajudando a voltar no caminho. O grande segredo das finanças, depois você aprende o básico, Sim. é manter. E manter, gente, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia dieta, todo mundo se exercitava, Exatamente. todo mundo teria uma vida saudável. Porque, gente, é só dormir bem, é só acordar, é só se exercitar. Mas a gente consegue fazer isso sem aquele empurrãozinho? É só gastar menos do que ganha, então sim. Pois Exato. é, e eu queria um pouco da Ana Luísa também, porque ela traz aqui que, na realidade, a Ana Luísa, eles são formados, na verdade, museologia, a Ana Luísa, e ela vai me falar um pouquinho depois, ou pode ser agora, como que a educação financeira entrou na tua vida, porque eu acredito que você também tinha essa dor lá atrás, e quando ele fala, eu pensando, né, não, a pessoa vai entender já do básico e depois não vai precisar mais do trabalho da Ana Luísa, não, porque na realidade, assim, a nossa vida também, a gente vai começar a investir, vai começar a ganhar, vai ter gastos e ganhos, então a vida sempre não vai ser uma linha reta como a gente estava falando nos bastidores, né? Então, conta um pouquinho como foi para você entrar nessa área e se as pessoas precisam mesmo disso, de a vida vai fazendo isso aqui e você vai ajustando pro labore, ajustando tudo isso. Então, essa história eu vou tentar resumir, porque ela é longa, né? Eu sou museóloga, né, de formação, então eu trabalho, né, com museologia, montando exposições dentro do museu, ainda trabalho ali no meio expediente, né? Eu gosto de me dividir porque foi uma profissão que eu escolhi, assim, desde criança, o sonho. E, assim, eu me dividei, porque eu sou servidora pública federal, então que é o sonho de muita gente, né? Aquele salário estável, não tem altos e baixos. Então, é como se fosse a vida em linha reta. Só que não é, a vida não anda em linha reta, a Ana achava. E nesse processo, né, de servidora pública, museóloga, trabalhando no museu, nós em conjunto, né, na época não havia um diálogo, né, de família tão aberto, a gente achava que tinha, né, Matheus, mas não tinha um diálogo Desculpa, né? aberto. Não havia um nós, havia Não eu e você. um eu e Ela você. falar de dinheiro, era eu e era ela. Exatamente. Então, assim, algumas decisões foram tomadas em prol da família. Vamos adquirir a casa, vamos comprar a casa, financiar, vamos fazer a reforma, vamos fazer um empréstimo para poder antecipar isso. Então, foram certas decisões financeiras que foram sendo tomadas que me geraram uma bola de neve. Eu digo me geraram porque, novamente, o Matheus não sabia do que estava acontecendo. Então, nisso, eu fiquei super endividada. Cartão de crédito estourado, cheque especial, múltiplos consignados, porque junto com essas decisões de realizar os sonhos, a vida não anda em linha reta. Eu e Matheus, nós não temos filhos, então nós somos apaixonados por bichos, nós temos gatinhos. E os nossos gatinhos ficaram doentes. E quem já teve despesa com veterinário sabe como é que é isso. Tive uma há um mês. Não é? É assim, você assoprou 15 mil, né? Ficou mais um pouquinho no hospital, já está em 25. E eu usava cartão de crédito como se fosse reserva de emergência. Eu não conhecia esse conceito tão básico, né? Que nos livros ali a gente explica e bate o martelo da importância disso. Então, isso gerou uma bola de neve tão grande a ponto de me levar a um processo muito ruim, né? Eu fui buscar terapia, né? Ajuda na terapia na época para poder lidar com o turbilhão de emoções. O gatinho na época faleceu, a dívida ficou, a dívida aumentou. E toda vez que eu fazia um movimento para tentar sair da dívida, eu mais me endividava. Porque eu não estava justamente... Que é o que geralmente as pessoas fazem. Exato, eu focava na dívida. Eu focava em quitar a dívida e isso me gerava um ciclo eterno de eu vou quitar a dívida, ou subir a receita, vou estudar, vou conseguir uma progressão, vou ganhar mais... Eu vou ganhar mais, eu vou quitar minha dívida. Ilusão. Então, eu estava sempre correndo atrás de quitar a dívida. E isso me levou a um ciclo de que quita dívida, gera dívida, quita dívida, gera dívida. Gerou uma bola de neve. E nessa bola de neve, ali, eu realmente fui ladeira abaixo e a educação financeira me apareceu. Foi na época, em 2 formatos, eu digo, né? Um vídeo apareceu para mim, me explicando o que era reserva de emergência. Eu identifiquei que eu não tinha aquilo me gerou, a ausência de uma reserva me gerou a dívida. Foi o estopim, né? Óbvio que as decisões financeiras impactaram. E depois foi um livro também que eu fui ler e que me impactou muito positivamente, de maneira, com conhecimentos que falaram assim, caramba, como que
uma pessoa formada, graduada, mestrado, trabalhando dentro de uma universidade, montando exposições científicas, coisas maravilhosas. Como que uma pessoa não sabe aquela coisa mais básica, o feijão com arroz? Mas na verdade é isso. Eu sabia em algumas partes, né, no sentido de eu preciso gastar menos do que eu ganho, só que eu não sabia aplicar isso. E a ausência de outros conceitos como reserva, por exemplo, ou o passo a passo correto para se quitar a dívida, para poder se romper o ciclo, isso fez muita diferença. Então eu comecei a estudar por conta, olhei para o lado, né, fui estudando, aplicando e tendo resultado, olhei para o lado, ninguém, família, amigos, ninguém tinha. E aí eu comecei a perceber de que eu falei, gente, eu preciso levar isso para fora de mim, isso não pode ficar aqui dentro. Então entrou a pós-graduação em educação financeira e o Matheus, né, como família, fez parte desse processo também de se abrir, né, a gente conversar sobre dinheiro lá na pós, e aí virou hoje o que tem essa missão de vida nossa. E eu quero que você dê continuidade, Matheus, porque quando ela fala também ali, puxa, eu não acredito, mestrado, enfim, pós-graduação, e eu não sabia o básico. E você falou uma coisa interessante pra mim lá nos bastidores, que é sobre isso, não é sobre ter ou não ter. Pessoas das diversas classes, né, e questão financeira, elas também passam por isso. Então não é só quem não tem dinheiro ou quem tem dinheiro que se endivida e não sabe disso, né? Não, perfeito. E não quero vulgarizar, mas se você pensar para basicamente todas as áreas, né, macro da nossa vida, é muito parecido. Pensa no próprio terapeuta, não tem recorte de classe social, nada disso. Óbvio, algumas questões vão ser mais fortes que outras, mas todos precisam, saúde, então finanças é muito parecido. O comportamento mais comum, e a gente vê isso cotidianamente, talvez especialmente eu que faço o atendimento inicial antes da pessoa entrar, né, no nosso processo, a história é a de sempre. Eu, né, era estagiário, era isso e aquilo, ganhava tanto, aí recebi uma promoção, comecei a subir, quando eu vi o buraco era cada vez maior. É a lógica por mais, né, quanto intuitivo que pareça, ela é verdade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. E você, né, que está nos assistindo, provavelmente você vai se identificar com o que eu estou falando. Hoje, talvez você ganhe R$5.000 a mais que você ganhava 1 ano atrás, 2 anos atrás. Está sobrando dinheiro? Você está investindo? Você está realizando? Ou seus gastos estão mais estrangulados? Porque essa é a regra. Então, atendemos pessoas de todas as classes, desde o sujeito que ganha os seus 3 mil, temos clientes que ganham mais de R$100 mil por mês, e os problemas são muito parecidos. Muda a escala. Né? Alguém com uma renda de 10, de 20, 30 não vai gerar os mesmos problemas de alguém de uma renda de 3, mas aí também gera. A pessoa chega com um salário, né, generoso e ela não tem uma reserva. Ou então, proporcionalmente, a pessoa ganha 100 mil por mês, mas ela tem na conta 20. É incondizente. Por quê? Porque não há esse conhecimento, não há esse hábito, né, o que a gente está falando lá fora, até um amigo planejador que me deu esse termo, né, o Leanderson, o patrimônio serrote. A pessoa começa a juntar dinheiro, o serrotezinho chegou, aí ela gasta. Ela volta a juntar dinheiro, que ela não ficou nada, alcançou a coisa, ela gasta. Ela faz viagem para Disney, ela troca de carro, ela só consome. Aí quando olha para trás, especialmente numa idade um pouco mais madura, a pessoa quando chega talvez aos seus 40, pode ser um bom número de corte, ela olha para trás, o que eu realizei? O que eu conquistei? Porque ela basicamente só foi vivendo. Ela nunca pensou que o amanhã ia chegar. E ele chega, gente. Sim. E já que esse amanhã chega, vamos tentar falar isso. Eu sei que em um podcast aqui é impossível, tá, gente? Mas é bom a gente despertar, porque eu acredito que, como vocês já trouxeram aqui, a gente tem visualizado, por mais que se fale, por mais que se tenha livros, podcasts, muito material, ainda o brasileiro tem a mentalidade fechada com relação a ter, porque vai se vivendo a vida, vai se trabalhando e, como ele disse, vai ganhando e vai gastando. E aí é onde entra. Muitas vezes vem um desemprego, muitas vezes vem um cliente daquela empresa que já não vai estar mais com aquela empresa, e é onde mora o perigo. Então, fala um pouquinho pra gente, depois que eu tive essa percepção, já sei que eu preciso, já li os livros, já entendi, tô acompanhando vocês na TEM. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que fazer uma planilha para depois eu poder investir, e em que investir? Será que a gente consegue falar tudo isso em poucos minutos? Acho que dá. Primeira coisa, então, a pessoa, beleza, ela já sabe o que ela precisa fazer. Então, eu já vou dizer o que é. É descobrir o padrão de vida e ver se o padrão de vida, ele cabe dentro da sua receita. Esse é o passo 0. Descobriu isso? Aí você vai montar o teu planejamento e você vai viver. Eu vou falar esse pedaço que eu acho que ele é importante, né? Porque a gente acha que... Vou voltar ao padrão de
de vida? O padrão de vida é o seguinte, né? As pessoas, no senso comum, elas imaginam que eu ganho, eu gasto. Isso daqui, eu tô dentro do meu padrão de vida. O nome disso aqui é falso equilibrado. Porque a pessoa que tá nesse daqui, né, eu ganho, eu gasto, no mês em que a despesa sobe e a receita fica aqui, ela gera o quê? Uma dívida. A mesma coisa vai acontecer quando a pessoa... Isso aqui é o falso equilibrado. As pessoas acham que isso daqui, eu fiquei no zero. Eu terminei o mês com nada guardado. O que é o desequilibrado? Esse todo mundo sabe, né? Eu ganho isso, mas eu gasto isso daqui. Isso aqui se dá especialmente para o cartão de crédito, né? A pessoa que está descontrolada no cartão de crédito está vivendo acima do padrão de vida. Descontrolado. Facinho de identificar. Agora, o que é o verdadeiro equilíbrio financeiro? E isso tem a ver com a questão do investimento. Eu ganho, eu vivo. Isso daqui é um degrau abaixo, que todo mundo fala, escuta falar e ninguém entende o que é. Eu ganho, eu gasto. Isso daqui eu preservo. Isso daqui é o verdadeiro equilíbrio financeiro e é o verdadeiro padrão de vida que todo mundo tem que ter. Mínimo 10%. Mínimo, não é o ideal, mas é mínimo. Se você ganha, vou chutar aqui, 5, você tem que guardar 500. Você ganha 10, você tem que guardar 1.000. Se você ganha 20, você tem que guardar 2. Então, assim, é o mínimo. Para Mínimo quê? de 10%. Um mínimo. Esse dinheiro aqui é o primeiro aprendizado do investimento. E esse investimento, ele é onde? Né? Ele é uma coisa chamada reserva de tranquilidade, reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva de tranquilidade. E é o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer, porque aqui ela vai ter que aprender a botar num lugar seguro, ou seja, o meu dinheiro não pode desaparecer, ele tem que estar muito fácil de pegar, né, Matheus? Depois você me complemente aí. Ele tem que ter liquidez. O que é liquidez? Ele tem que ser um investimento que vire dinheiro na tua mão muito rápido. Ele não pode ficar preso 2 anos. Se você tiver uma emergência, no mês seguinte, você precisa tirar aquele dinheiro. Então, ele precisa ter liquidez. E ele precisa... Mas o que, Matheus? Me complemente. Essencialmente esses Eu dois. acho que esses dois, né? É liquidez e a segurança. E ele precisa ser, obviamente, num local em que a pessoa esteja tranquila para E mexer. ser E isolado. que não seja debaixo do colchão e Isso. nem na poupança, né, gente? Eu acho que é isso. É o Matheus, mínimo, complementa né? Essa aí. provocação até faço. Quando a gente tá falando de reserva, tá? É até o nome importante, a reserva para tranquilidade. É aquele dinheiro que ele tem que ter essa especificidade. Se você também quer trocar de carro, fazer a viagem, ele é um investimento separado. É muito importante que você dê nome ao seu dinheiro. Então você tem, vamos trabalhar com redondos, 10 mil guardado. Mas o que é esse 10 mil? 5 mil é sua reserva e os outros 5 é sua viagem? Perfeito. Agora, se você tem 10, você fala, daí eu vou tirar a viagem e a reserva. Tá errado. Porque você tem que ter... cada objetivo ele tem características. Então, por exemplo, a viagem. A viagem você vai fazer dezembro de 2026. Então, você tem um prazo. Você sabe que se acontecer alguma coisa até aquele prazo, perfeito. Você consegue repor, você consegue mexer. Mas e a reserva? Reserva não... Desculpa, as emergências. Elas não marcam. Mês que vem tua geladeira vai quebrar. Não é assim que funciona. Então, quando a gente fala da reserva, ela precisa... O teu foco não é você ganhar dinheiro, é você ter aquele dinheiro que, caso aconteça qualquer imprevisto, você consegue tirar para poder sanar a sua emergência, sua geladeira, a doença, o desemprego, sem você fazer dívidas e sem você sabotar os seus outros sonhos. Como, por exemplo, a casa, como, por exemplo, a tua aposentadoria. Então, essas são as características. Você tem que ter uma grande liquidez e aqui até a poupança serve. Se você está fazendo tua reserva na poupança que seja, você está melhor que praticamente todo mundo. Não é o melhor lugar para investir? Não é. Mas Para guardar ali esse valor, sim. Então, é que pelo menos a pessoa está fazendo. Ela tem Eu um prefiro hábito. que a pessoa tenha um hábito de botar na poupança Ótimo. do que aquela pessoa que ganha 20 mil e não guarda nada. Ela já tem um comportamento certo, que é guardar. É só depois direcionar. Aí ela vai precisar no máximo do Tá. especialista para, olha, na poupança não é ideal, vamos fazer isso? Então, se você... a grande questão é que o múltiplo de zero é zero. A pessoa que não guarda nada, ela sempre não vai ter nada. A pessoa que consegue guardar 50 por mês, ela daqui a pouco guarda 60, daqui a pouco guarda 100, daqui a pouco guarda 200. Ela consegue caminhar para os 10% que a Ana Luísa falou. Então, o guardar dinheiro, ele é um pouco que nem academia. Você não chega na academia levantando um monte de peso. O que você consegue? Esse mês é R$50, então bota como algo religioso. Ainda mais as pessoas, por exemplo, que pagam dízimo. Você não paga o teu dízimo de forma literalmente religiosa, porque o teu próprio dinheiro você não pode fazer isso. Começa com o que pode hoje. É 50? É 50. Mas não é o suficiente. Mas começa.
Que daqui a pouco 50 vira 100, vira 200, daqui a pouco você tá no 10% com aquele mínimo. Então, talvez seja também porque muitos, né? Não sei a maioria, vocês que têm os dados e a vivência. Talvez seja porque ela vê ali que é só 50. Eu também não vou colocar, que não vai adiantar de nada. Talvez seja isso. Que, só 50. Aí chega no final do ano ele vê que não tem quase nada. Então é na hora de que, não, peraí, já tem sim. Você já tá fazendo o que muita gente não faz, que é o ter ali na poupança que seja. E aí é depois que é o passo do vamos investir, então, Exato. vamos colocar. Porque senão ela nunca também vai crescer, né? Sim. E hoje em dia tem muitos investimentos seguros com a característica Sim. de reserva que são bem conhecidos, são tão seguros quanto ou mais do que a poupança e que rendem o dobro, né? Hoje em dia, literalmente, isso é o dobro líquido, né? A gente falando, né? As pessoas conhecem o CDB de liquidez diária, é o Tesouro Selic, mas muita gente ainda fica em dúvida sobre, poxa, mas é seguro mesmo, né? Não estou confiante. Aí é buscar um profissional, porque assim, o passo mais importante é a pessoa estar guardando. E essa brincadeira, eu acho que eu gosto de fazer aquela conta, Matheus, de que o mais importante é a pessoa guardar, porque no começo, né, o investimento, ele potencializa, né? Os juros compostos, eles potencializam o bom comportamento, mas no começo, quem faz a grande energia é você guardando. Então, brincando aqui, a pessoa que guarda zero, multiplica zero, é zero. Porém, se ela sai de zero para R$100, poxa, é R$100 num mês. Que investimento vai tirar zero para 100? Nenhum, né? É golpe. Se te oferecer, é golpe. Pois é. E aí, entra assim, no segundo mês, a pessoa foi lá, em um mês, ela guardou os primeiros R$100 dela com muito sacrifício. Poxa, que bacana. No segundo mês, ela vai lá e guardou mais 100. Então, agora ela não tem R$100, ela tem 200. Vamos esquecer os juros aqui que estão lá correndo, né? Ela dobrou o dinheiro. Ela dobrou o dinheiro dela. Que investimento financeiro vai dobrar R$100 de um mês para o outro? Nenhum. Se te oferecerem é golpe. Foge. Aí você fala, nossa, Ana, mas vamos lá, é só R$100. Ok. Aí a pessoa passou um ano, né, guardando, aliás, 10 meses, né? Vamos dar 10 Pra meses. ficar redondo. Pra ficar redondo, facilitar minha conta aqui de cabeça. Passou lá 10 meses e ela tem os primeiros R$1.000 guardados. Bacana, né? Que sucesso. A pessoa tinha 0, agora ela tem 1.000. E ela foi lá e guardou mais 100. Matheus, qual que é a rentabilidade? 10%. De um mês para o outro. Que Porque investimento... 100, 1.000 virou 1.000 e 100, 10%. Que investimento hoje vai te dar, de um mês para o outro, 10%? Nenhum. Se te oferecerem, é golpe. Então, no começo, a grande energia, a força, vem do hábito. Esse é o grande segredo. Obviamente, em cima dessa conta, tem os juros compostos. Eles vão beneficiar, mas eles vão beneficiar quem está guardando. Quem não guarda, nunca vai ser beneficiado. E os juros compostos é a partir de... Eu, na minha ignorância aqui, é a partir de um ano que eu começo a ter isso ou não tem nada a ver com isso? É desde o dia 0, na verdade, né? Só que é isso. Se você tem R$1.000 e teu dinheiro rendeu 10%, que é uma bela rentabilidade, você tem 1.100. Agora, se você tem R$100.000 e ele rendeu os mesmos 10%, já é 110 mil. Ou seja, não tem a ver com um prazo, né? Tem a ver com... tem a ver justamente com esse volume. Então, quando você começa a juntar e o dinheiro vai crescendo, com o passar do tempo, você começa a ver de forma mais material. Mas 10% é 10%, 1% é 1%. A diferença é o volume sobre o qual ele vai crescer. Mas se você não tem nada, você nunca vai ver o teu dinheiro crescer R$10.000, porque você nunca vai juntar. Mas os juros compostos, se a gente pensar aí para aposentadoria, o meu capítulo Na Volta a gente compra, você começa a ver o poder deles a partir do 6º ano. Isso é matemática, tá, gente? Matemática. A curvinha de juros, ela começa a ter uma potência muito clara e óbvia a partir do 6º ano que o seu dinheiro está lá. Aí não interessa o valor. Você vai ver que ele começa a atuar. E quanto mais tempo deixa, mais forte. Tanto quando a gente trabalha, né, nas simulações de aposentadoria com prazos mais longos, vou deixar investindo, por exemplo, 20 anos, tá? A diferença de dinheiro entre 20 anos e 21 é gigante. Porque já tem 20 anos. Então esse um aninho a mais, ele te entrega um caminhão de juros. Então, jovens, por gentileza, né? Por isso, começar desde cedo. Não que, novamente, quem está mais maduro não deva começar. Sim. Deve. Começar aos 50 é melhor do que começar aos 55, que é melhor do que começar aos 60, que é melhor do que começar aos 65. Sim. Mas quanto mais cedo, mais tempo você tem. Ótimo. Quero que vocês falem um pouquinho, a gente não está finalizando ainda, mas a gente, claro, já está na metade do nosso podcast, mas eu quero que vocês tragam o que tem nos capítulos, então. Hoje, o Na Volta a gente compra, no seu capítulo, eu tenho essa parte de investimento. Perfeito. Então, Na Volta a gente compra, eu dei o passo além, né, que no Adeus Dívidas, eu falei basicamente sobre reserva, né? Expliquei quando
usar a reserva quando não usar, o que é uma reserva, e botei um passo a passo super didático, até eu sugiro pegar um lápis e caneta enquanto está lendo para poder fazer com você, do como construir essa reserva, qual o valor que você tem que alcançar, quais são as variáveis que você tem que levar em conta. E quando eu falo variáveis, não é só matemáticas, são especialmente variáveis emocionais. Fez sua reserva? Perfeito. Aí na volta a gente compra o passo 2. Falei de aposentadoria. Começando talvez com um tapa na cara de lembrar aquela estatística de algo na casa de 80% dos brasileiros nem pensam em aposentadoria. E, gente, ela vai chegar. Especialmente eu que trabalho, por exemplo, com os médicos têm que falar, Matheus, mas eu não vou parar de trabalhar. Eu falei, perfeito. Mas você quer, aos 98 anos, ser obrigado a atender 10 pacientes porque sem isso você não come? É por isso que eu chamo de liberdade financeira. É você ter a escolha de falar, não, eu vou diminuir, esse cliente eu não quero, esse emprego eu não aceito. Então, alguma hora a gente precisa, né, dessa tranquilidade. E ao pensar exclusivamente na aposentadoria pública, a gente tem vários fatores a levar em conta. O primeiro é o teto. Tá? Porque o teto dela, eu vou até arredondar, tá mais ou menos na casa de uns R$8.000. Então, para quem ganha mais que isso, para quem tem a expectativa de receber mais do que isso, de cara, o INSS não vai ser suficiente. Para quem acredita que esse valor está dentro do razoável, ele já parcialmente vai te suprir. Mas tem vários poréns. A regra do INSS dura o tempo todo. Qualquer pessoa aí que esteja nos seus 30 já viu, né, uma mudança de regra. Ou seja, cada hora o governo, para poder manter o INSS sustentável, ter dinheiro, ele muda a regra. Você precisa esperar cada vez mais tempo, o seu prêmio, a sua aposentadoria é cada vez menor. E a tendência, tá, aqui sem partidarismo, sem nada, é que isso vai permanecer, gente. Isso é economia. Quanto mais a população envelhece, quanto mais a população cresce, mais o governo tem que empurrar a aposentadoria, senão ele quebra. A famosa, o pessoal brinca de pirâmide no INSS. Não é que o INSS é um golpe, é porque para poder pagar o aposentado, tem que ter gente ativo. Se tem mais gente aposentada do que gente trabalhando, a conta não fecha. Então ele vai tornando a aposentadoria menos atrativa e mais demorada para poder ser sustentável. Até porque cada vez mais nós vivemos mais. Lá atrás, o INSS tinha a expectativa de pagar 10 anos para alguém. Exato. Hoje, já uns 20. Fora que a gente está em um país que a gente já tem mais idosos do que crianças. Então, esse é a questão. Então, mesmo para quem olha, Matheus, 8 mil para mim é o suficiente. Perfeito. Mas tem uma série de riscos aí que você tem que levar em conta ao poder pensar essa aposentadoria. Então, você simplesmente colocar no governo essa responsabilidade é um pouco de, não sei, um pensamento talvez um pouco infantil, né? De o pai resolve, né? Você coloca para um terceiro uma responsabilidade que é sua. E até me permita, tá? Não quero me estender. Ao pensar na própria aposentadoria, na liberdade financeira, que é o que eu prefiro, você também tem que levar em conta outras variáveis. Porque, por exemplo, um dos grandes maus de quem é organizado financeiramente é resolver os incêndios de quem não é. Ou seja, todo mundo que está organizado, ele acaba também sendo um pouco disso, né? De um pai, de uma mãe, de um irmão, né? Alguma pessoa que não pensou. E, poxa, imagina, você está lá nos seus 50, 60 anos, bem de vida, e o teu pai está passando uma situação complicada. Você vai simplesmente largar? Não. Então você ter começado a planejar isso é essencial. Até que não seja para você, que seja para quem você ama. Então, no meu capítulo, eu trago muito disso, tá? Numa volta a gente compra. Eu trago os dados, essas estatísticas sobre a aposentadoria, eu explico qual a importância, quais são as formas de se pensar, quais são os riscos que você tem. Eu dou uma provocação, inclusive, aos riscos do Brasil, ao pensar nossa questão da nossa moeda que é frágil, a nossa questão política, sem partidarismo, tá? Tô falando aqui de Brasil como um todo, que ela é instável, na nossa questão jurídica, que é instável. Então eu dou alguns caminhos de como você começa a poder pensar a sua tranquilidade financeira se blindando de todos esses receios. Ótimo, então tá aqui, Falei, né? Desculpa. Não, mas tem que falar mesmo, porque é pra isso que é o podcast de vocês aqui. A gente tem que... E às vezes eu vejo até que a gente tá falando super rápido pra poder tentar falar tudo. Tudo aquilo que às vezes a gente não aprende até aos 40, 50. Então a gente vai ter que dar uma resumida aqui e você vai ter que procurar o trabalho deles. Sim, então, ó... Professor Matheus Buffoni, que inclusive ele é professor. Professor universitário. Tá entendendo por quê, né? Que ele tem que explicar muito bem aqui.
Ele então tá aqui, ó, capítulo 18, falando o que ele tá falando exatamente no capítulo 18. Aposentadoria construindo um futuro juntos. E aí também traz frase final. Tem também um trecho, né, que você coloca aqui para as pessoas escreverem. Enfim, ó. Pra fazer a continha. Né, que ensinamentos que esse capítulo tá trazendo para você. Tem uma frase de efeito aqui. Então, a verdadeira inteligência ao investir está em 3 princípios: boas ferramentas, custos eficientes e um plano consistente. Esse é um dos livros. Fora os demais capítulos aqui, a gente tá trazendo muito en passant, que a gente chama, né? Mas tá aqui, ó. Tem também lá no Adeus Dívidas, reserva de tranquilidade, um escudo contra dívidas. Então, traz tudo que ele já trouxe aqui para vocês, falando. Tô pontuando porque você pode adquirir teu livro, vai estudar. Você viu o que eles fizeram, né? Depois de um endividamento, depois de entender, meu Deus, eu tô aqui nesse patamar, pós-graduação, mestrado, e tô endividado. Então, é possível você fazer isso também, mas precisa estudar, precisa querer também. Então, ele deixa aqui a outra frase aqui, ó. A reserva de tranquilidade é um escudo que protegerá você contra emergências e imprevistos. E eu vou para Ana Luísa, e depois eu vou falar um pouquinho também dos seus capítulos, já traz pra gente. O que você acredita qual que é a importância da gente trazer educação financeira, embora a gente já tá falando que é muito importante, mas pra gente, por exemplo, eu tô falando aqui, trazendo para as mulheres agora, viu, Matheus? Por quê? Porque as mulheres, ela tem essa tendência de vou esconder. Porque não, tá tudo sob controle. Pode deixar, amor, porque tá tudo... Vai tocando aí que eu vou tocando aqui. E você vê essa importância para as mulheres, para que elas tragam isso para casa e depois os maridos, porque o marido vai embora, vai trabalhando, quando vê, tem uma dívida no cartão enorme. Não é, claro, não é só, como a gente pode falar, né? Isso não é 100% verdade. Temos aí o contrário também, de homens que às vezes não se planejam e que estão endividando, e as mulheres que já entrevistei muitos aqui, as mulheres que são ali a planilha da casa. Mas qual que é a importância da mulher para você? Olha, essa pergunta é excelente, porque a gente tem um país onde nós, né, mulheres, somos a maioria. Inclusive, quando você para olhar as estatísticas oficiais, você vê, inclusive, que quando as mulheres trabalham, né, porque também tem a escolha de ficar em casa ou não, Sim. mas quando as mulheres trabalham, elas costumam ter um salário maior, né, assim, quando elas estão trabalhando. Só que é interessante que, às vezes, dentro de casa não existe esse diálogo, né, sobre a renda nossa. Acaba se vendo muito a renda minha e a renda do outro, e a gente está vivendo junto e a gente vai ali. Eu, como mulher, né, é interessante que eu acabo atraindo muito as mulheres. Então, eu vejo a importância da mulher porque é interessante que nós somos assim, botamos em prática. Então, eu vejo que ela pega assim e fala, vem marido, tem uma consultoria, uma educação financeira, ela vem puxando assim pro lado, sabe? Indo, isso é ótimo. E será que a gente não pode procurar uma ajuda pra gente poder fazer algo melhor? Então, eu vejo a mulher muito como esse poder agregador na família, de que ela, né, não é que seja só responsabilidade dela, mas ela tem um poder muito grande de chegar e... Vamos ensinar as crianças sobre isso? Marido, olha só, estou ensinando aqui, estou fazendo isso, pelo exemplo. Estou fazendo isso e está dando certo. E isso trazer o marido. Então, a mulher ela tem um papel muito agregador de trazer a família e de unir, né? Novamente, não é a responsabilidade só dela. Sim. Mas ela tem esse papel de que, através dela, parece que a coisa vai esse disseminando. Cuidado parece que vem mais da mulher ali, né? De trazer, né? De trazer. Então, eu vejo esse papel fundamental. Mas, por outro lado, a gente tem as mulheres que não trabalham, né? Que por escolha fizeram, não, vou ficar aqui para cuidar do filho, me dedicar. E, gente, às vezes eu vi isso com o marido também, né? O marido, não, eu vou ficar, a mulher trabalha. Então, a questão da mulher, hoje a gente sabe que existem mulheres que são muito dependentes do marido. Isso é perigoso. Porque, assim, não perigoso no sentido de que, o meu marido vai usar o meu dinheiro, que eu vou ficar dependente dele. Não, mas, poxa, você também tem os sonhos que são nossos e tem os sonhos que são meu. E aqueles seus pequenos sonhos, eles podem ser mantidos por você, né? E ter uma renda é importante para dar essa autonomia também. E dizer, eu também faço parte disso, eu também contribuo aqui. E caso aconteça, a gente não quer, né? Mas caso aconteça algo, poxa, vou seguir o meu caminho, eu não estou dependente de apenas de um relacionamento que às vezes a gente sabe que é abusivo. Sim. E mulheres, eu vou dizer para vocês, né? As mulheres, elas têm muitas vezes o medo de irem sozinhas. De falar, poxa, mas eu tenho essa capacidade? Tem.
tem essa capacidade, você consegue gerir o dinheiro. Você tem muita capacidade, eu vejo isso por conta das famílias, que às vezes o marido chega, ela gasta muito, ela tá escondendo, mas na hora a gente abrir, eu vejo que é o marido que temos tá aqui uma revelação. gastando. São os homens. Então, assim, na verdade, eu digo que, independente se é homem ou mulher, Sim. né, educação financeira ela atinge todo mundo, mas as mulheres elas têm um papel muito agregador dentro da família, no sentido de que se ela pega e ela como exemplo, ela estudou, ela gostou e ela põe em prática aquilo, automaticamente ela impacta o outro. É impressionante como a gente vê de famílias sendo impactadas. Não, eu quero falar com família. Não, marido, olha só, eu fiz isso daqui, tá dando certo. Porque quando ela às vezes fala assim, vai fazer. Nem tanto. Mas quando ela faz e fala, eu fiz, deu certo, olha só o resultado. O resultado mostra. E a mulher tem esse poder de falar, eu fiz, tá aqui o resultado. E ela traz. Só para poder complementar, né? É óbvio, né? Não vamos trabalhar aqui com generalizações, com estereótipos, mas, novamente, eu que faço o atendimento inicial, a minha sensação nesses anos todos fazendo é que há uma tendência a mulher ser um pouco mais aberta. O homem parece ter uma questão, talvez, um pouco mais de orgulho, de receio, de eu fracassei. Então, acho que há uma tendência a ele estar menos disposto a esse processo, que é um processo também de humildade, né? De deixa eu admitir que não deu certo, que sim, foi um fracasso, que eu tenho que aprender, que eu tenho que agregar. E a mulher, ela parece muito mais aberta, disposta. Seja talvez porque a situação já está, né, totalmente fora do controle, aí já entramos no dado fino que eu não vou ter, mas essa tendência, né, que eu observo. E, inclusive, nisso, essa questão da necessidade, ela também não tem um recorte de profissão. Nós atendemos até contador na empresa. Ou seja, o contador, o estereótipo do sujeito que lida com dinheiro, tem uma diferença muito grande em lidar com o dinheiro da multinacional que trabalha e com o seu próprio. Porque dinheiro, aí na especialidade da Luísa, ele é muito comportamento. Ótimo. Ele é muito emoção. Então, mesmo o sujeito que é da área, ele tem como se beneficiar. É aquele paralelo. Um psicólogo precisa de um psicólogo também. Sim, o mentor precisa do mentor. O próprio planejador financeiro, às vezes, precisa de um planejador financeiro para resolver alguns nós na sua vida. Vocês falam muito também da importância de não só falar de educação financeira dentro de casa, mas da gente também falar para fora, para o mundo, no sentido de, quando eu falo para o mundo, porque o audiovisual vai para o mundo, né? Mas para a gente realmente trazer para as pessoas, em um livro, em um podcast como hoje, no trabalho que vocês fazem para as pessoas, porque eu acredito que deixa essa ignorância que se tem hoje. Vocês ainda sentem isso mesmo com tantos trabalhos? A ignorância no sentido de eu não preciso disso porque estou realizando hoje? Porque por que eu faço essa pergunta? Porque quando você falou do médico, nem o médico também não está sujeito a de repente ter um problema. A gente vê aí eu falo da área da música aqui, grandes pianistas tendo problema nas mãos e não tem mais como tocar. Eu falo da minha área, meu esposo é pianista, então a gente vê quantas pessoas que estão... Você não pode prever o futuro. Então, a gente, quando fala de mentalidade financeira, é também entender que não é só porque está idoso e eu não tenho condição de... Não, você pode, aos 20, 30, tanto tem um problema de saúde, tem um acidente, e quem tá lá que vai cuidar de você? De onde vai tirar esse valor? Então, vocês fazem muito isso? Eu vejo eles só assim, não, esse eu respondo, esse eu respondo. Só pra começar. Os caras são demais, gente. Só pra poder começar. Fácil. É que justamente, quando a gente fala dessas finanças de forma ampla, tá? Temos essencialmente um tripé. De um lado, a área da Luísa, essa parte de organização, planejamento, que tem a ver com orçamento, tem a ver com dívida, tem a ver com projeção futura. Do outro lado, a gente tem, né, a minha especialidade, que é a parte dos investimentos, né, para poder realizar ações, para poder pensar numa tranquilidade financeira. E temos o terceiro tripé, que, né, normalmente na empresa eu puxo isso, que é a parte de seguridade. Porque a reserva, apesar de a gente chamar de reserva de emergência, ela tem um limite do que ela suporta. Então, um próprio bom planejamento de seguros, e aqui eu estou falando do seguro, né, como ferramenta, não como produto focado em comissionamento, que isso é um outro grande problema, ele é uma ferramenta poderosa. Porque ao pensar na parte de seguridade, a gente pensa muito em seguro associado com seguro de vida. Quando eu morrer. Então, por exemplo, quando eu atendo cliente que não tem filho, eu falo, Matheus, nem precisa falar de seguro, que eu não preciso disso. Eu falo, tá, mas você é um autônomo que precisa das mãos. E
usando outro exemplo, vamos pensar que é um pianista até. Se você não tiver alguma doença que não puder mais tocar, como é que fica? Um seguro ele pode te cobrir. Né, com a questão da incapacidade de trabalho, da diminuição da força. Então, um bom planejamento, um bom profissional de finanças, ele vai ter esse olhar amplo. Ele vai olhar a parte da organização do planejamento, ele vai olhar, vamos pensar assim, a projeção futura, que são os investimentos, e ele também vai olhar o espaço da seguridade, sempre focando na necessidade real e nos interesses do cliente, né, do mentorado. O grande problema, às vezes, no mercado financeiro é que as pessoas olham para a comissão que ela vai receber ao empurrar um determinado produto. A diferença de um planejador é que nós não recebemos comissões, então nossa preocupação é realmente que o cliente seja atendido na demanda exata, ou seja, um seguro na medida que ele precisa, nem a mais, nem a menos. Um investimento planejado para a demanda que ele tem, e não ficar inflando para poder, né, receber comissões. Então esse é o ponto, tem esse tripé, a parte de seguros, a parte de investimentos e a parte do planejamento. Ótimo que você falou isso para trazer a clareza justamente para essas pessoas, porque às vezes na empolgação e sem pesquisar e sem entender, aí procura um profissional que inclusive ele não quer saber se ela vai ter benefícios, não, ele precisa do benefício Na também, hora que a né? gente olha os seguros da galera, eu assustador. fico com os cabelos que não tem arrepiado. Tinha uma cliente nossa, por exemplo, que ela tem medo de voar, ela tinha um seguro que cobria basicamente acidente aéreo. Meu Deus. Exato. Era baratíssimo, mas, gente, isso não faz sentido. O que as pessoas têm que entender é que o planejador financeiro, ele não é um profissional diferente de uma pessoa que trabalha num banco, que está vendendo um produto Sem do falar banco, mal dos né? colegas, por favor. Não, é característica da profissão, né? Então, um planejador financeiro, ele olha essencialmente a necessidade do cliente. E a gente vai, muitas vezes, olhar a necessidade que a pessoa nem imagina que tem, como essa parte. A gente consegue perceber o risco. Poxa, essa pessoa, ela viaja muito e ela não tem um seguro que cubra alguma coisa em relação à viagem, então às vezes para calçar a família dela a gente vai olhar, poxa, por que não de repente pegar um bom seguro que cubra a tua necessidade? Então o planejador financeiro, eu brinco que é como se fosse um nutricionista, né? Ele vai olhar a tua necessidade, para o que você precisa e vai montar um plano que seja aquele mais adequado para a tua realidade, prevendo aquilo que você e a sua família, né, também vão ter como necessidade. Então a gente não tá, porque o valor, aí vamos falar em dinheiro, o valor ele é pago pra gente, o que você está pagando é o que você está vendo. Então não existe necessidade de custos ocultos, de eu ficar empurrando produtos para a pessoa. E a gente não tem meta nem rabo preso, né? Um gerente de banco, novamente, não estou falando mal dos gerentes, mas ele trabalha pro banco. Sim. Ele tem metas, tem obrigações. Inclusive, muito pessoal do banco vira planejador por sentir mal nessa situação de, não, eu tenho que empurrar produto e não quer. Normalmente, muitas vezes, um assessor de investimentos, ele trabalha para corretora. O planejador, você tem a certeza, ele trabalha para você. Ótimo, muito bom, gostei disso, tá vendo? Às vezes você fica em dúvida de, mas para onde eu vou? Já tá bem claro aqui. E eu quero trazer também um pouquinho do livro. Agora sim, a gente tá acabando, mas o fim está próximo, eu falo por aqui, mas eu quero que vocês tragam também uma frase final aí para todo mundo, depois que a gente chama aqui de chave. Qual é a chave que vocês deixam aí, já que é a editora Chave Mestra, para abrir uma porta importante, embora vocês trouxeram diversas chaves aqui hoje, mas já reserva um aí para vocês falarem bem rapidinho para o final. Enquanto isso, a Ana Luísa está... Claro, gente, que lembrando, eles são idealizadores de toda essa coleção, na verdade, que é a coleção Educação Financeira, mas eles também têm um capítulo especial aqui para falar com vocês. Ela tá aqui no capítulo 2, falando o relógio e o cofre, tempo de viver sem dívidas, é isso? É isso mesmo. Então, a gente tá aqui, ó. Já foto linda, já tá aqui o capítulo. Depois vocês vão lá e pergunta tudo pra eles. Enche a caixa do Instagram deles, viu? Não fala que fui eu, não. E aí, também aqui, será que eu já separei aqui? Na volta a gente compra também, que é a parte que ela fala de o uso responsável do crédito em família. E aqui também, deixa eu ver se você trouxe frase final. Tem também frase final aqui, ó. Uma família é muito mais do que duas ou mais pessoas dividindo um teto. Elas dividem uma vida. Isso é importante. Nós mulheres, até no texto, a gente vai muito por emoção, né? Porque é isso. E a gente acabou de falar isso, né? A educação financeira é um pouco do lado comportamental, da emoção, e se a gente não tiver controle disso, a gente acaba levando todo mundo junto. Deixa eu falar a outra frase que eu não falei aqui, do Adeus Dívidas. Descobri que a tranquilidade financeira é simplesmente uma questão de tempo e daquilo que escolho priorizar todos os dias na minha vida. Então,
Se você faz essas escolhas, com certeza lá na frente você vê, e às vezes não é muito lá na frente, né? Lá na frente 1 ano, daqui a pouquinho, 3 meses, você 3 já vê. meses? 3 meses você já vê a diferença. Já tô gostando disso. Depois a gente vai conversar. Gente, deixam a chave de vocês agora lá na câmera de vocês. E aí, Matheus, eu tinha feito, até pra não me perder, quando eu fiquei pensando... Então vou jogar pro Matheus primeiro. Não, joga pra ela, que ela escreveu tudo, tá um poema É que eu até. fiquei pensando Ponha assim, tudo. é que eu fiquei pensando, poxa, eu quero dar uma mensagem legal. Aí, pra não esquecer, eu vim até, Leia. né, aqui no caminho escrevendo. Eu botei assim, uma mensagem pra você que tá aí assistindo isso tudo, pensando na vida, né? A dívida não define quem você é. Ela é apenas uma condição temporária na qual você se encontra. O caminho para superar esta situação é buscar conhecimento e profissionais. Conhecimento, porque ele é a luz que dissipa as trevas do medo e da ignorância. E profissional, porque essa pessoa é o atalho, ela sabe o caminho mais rápido e seguro e conhece as ferramentas para te auxiliar a sair desta situação. Educação financeira liberta e ajuda a construir a verdadeira riqueza, que é a tranquilidade que você merece ter. Ótimo! Ó, O que eu falo depois disso? E aí, Matheus, agora eu quero saber o que você vai dizer. Qual é a chave, Matheus, depois de toda essa chave? Eu não botei tanta energia assim como a Luísa. A Luísa ficou lá pensando nas palavras com cuidado. O meu acho pensar que justamente, né, é sempre possível começar. Se você está achando que está tarde demais, lembre-se sempre do seu eu futuro. O seu eu daqui a 5, 10 anos vai falar exatamente o que você está falando agora. Por que eu não comecei antes? Por que eu não li isso antes? Então, se desprenda de tabus, de medos, de julgamentos de família e sociedade. E se você está identificando que você precisa realmente de auxílio com a sua vida financeira, planejamento de investimentos, dívidas, etc., busque ajuda. Seja gratuitamente, através da internet, seja através de um livro, seja diretamente com um profissional. Eu gosto de encerrar com aquela frase que fala: toda grande jornada começa com o primeiro passo. Só comece. Ótimo! Quero agradecer muito vocês, nossos escritores, especialistas. Vocês dão um baile aqui em mim, viu, gente? Eu não consigo nem perguntar de tanto conteúdo que eles têm e eu já convido vocês para retornar. Porque eu sei que vocês não estão aqui muito próximos, mas quando estiverem em São Paulo, venham nos visitar, tomar um café, venham gravar um novo podcast, porque eu acredito que é um assunto que, assim, para mais um livro aí na Tri, a gente pode fazer muitos podcasts ainda. Muito obrigada, viu? Ah, Ana imagina. Luísa e Matheus. A gente que agradece. A gente que agradece. E você também, quero agradecer você que esteve comigo até agora. José, muito obrigada aqui nos bastidores com a gente também, fazendo tudo acontecer. Joyce. E eu quero agradecer você e pedir para que você volte esse podcast e você venha assistindo e anotando, porque aqui tem muito ensinamento, tem muito conteúdo. Ah, Débora, mas eu já vi sobre isso. Tá, você viu, mas até agora não colocou em prática? Então coloca a partir de agora, foi o que eles falaram. Trouxeram diversas chaves, diversas não só dicas, porque eu acho que dica é muito básico, mas grandes ensinamentos. Então aproveite, adquira seu livro, vai lá no Instagram deles, tá tudo aqui, enfim, aproveite para você realmente sair do papel o planejamento e colocar em prática tudo que você precisa para crescer na vida. Quero te agradecer e te espero no nosso próximo episódio. Até lá!